Respondendo as perguntas aí do canal que fizeram para o Nissan Kicks. Agora todos os testes a gente vai ter esse campo de perguntas. A primeira é do Lucas Matos. Ele pergunta: queria saber se esse motor é suficiente para o carro. Lucas, para ser bem sincero, na cidade ele se comporta muito bem. É um carro aí que não tem do que reclamar na cidade de fato. Depois que pega o jeito, ele é econômico, ele sobe, desce, né, estaciona. É um carro ideal aí para a cidade e o motor dá conta tranquilamente. Quando que o motor para de ser eficiente? Na rodovia. Se você está sozinho na rodovia, andando na velocidade da via, 110 até 120 na Bandeirantes, você não vai ter dor de cabeça. O carro vai dar conta tranquilo. Mas quando você precisar de uma resposta rápida dele, né, você quer dar aquela retomada para fazer uma ultrapassagem em uma pista simples, ou até mesmo numa rodovia boa, mas precisa fazer uma ultrapassagem mais rápida, o carro ele tem uma retomada muito lenta por conta do motor. É um bom motor, sem sombra de dúvidas, mas é limitado. Então se eu pudesse separar, eu diria: o motor é eficiente sim, suficiente para o carro, porém na estrada ele deve um pouco. Eu fiz um teste em teste de prova ali a 160 por hora, o carro sofreu demais para chegar nessa velocidade e não passava também. Ele sofre demais com a aerodinâmica, digamos que não tem potência suficiente do carro para tocar o carro mais para cima disso. Claro, não é para a gente correr na rodovia, né? Tem N motivos para não precisar passar de 160 por hora, mas isso é uma maneira de você testar se o motor é suficiente para o carro. E eu falo que nesse caso, na rodovia, ele não é suficiente. Você vê que o CVT trabalha bem para fazer o máximo que pode, joga todo o torque naquela rotação que, né, não tem mais o que dar do carro, e ainda assim o carro não aguenta subir velocidade rápida com a retomada e muito menos acelerar forte para conseguir uma velocidade mais alta. Então acho que isso responde a sua pergunta. A pergunta do Rica e um monte de letrinha perdida, que é um papagaio, eu acho que é um papagaio isso, na foto dele. Ele pergunta se o Kicks tem um bom conjunto de itens de série. Eu estou testando uma versão SV e eu achei o carro muito bem equipado. A gente está falando de um carro com, né, comandos no volante, a central multimídia. Acho que só na central multimídia ele já, né, te ganha, porque tem N coisas que ele vai agregar que um carro sem ela não teria. Então a gente tem uma direção elétrica leve, a gente tem o USB, né, o controle de estabilidade aqui na nossa esquerda. Então é um carro completo. O que você sente falta? Eu senti falta. Piloto automático, que essa versão não tem, e até onde a última vez que eu verifiquei, a versão mais cara também não possui piloto automático. Então é um ponto a se levar em consideração. O que mais que eu senti falta? Nada. Ele poderia ter o farol automático. Eu pessoalmente não uso, mas é um item que poderia ter. São itens que podem ser que tenha na versão mais cara SL. Eu estou falando baseado nessa versão, o que me fez falta. Então as questões de automático, né, o retrovisor fotocrômico também poderia ter, mas acredito que a maioria das coisas ele vai ser corrigido na SL. Então nesse modelo SV eu achei bem equipado. O que falta nele não é nada que vá falar: poxa, isso realmente não tem como eu ficar sem. Tudo que ele tem e vem é suficiente para um carro dessa categoria. E claro, poderia ter mais mimos, mas a gente está falando de um carro com sensor de estacionamento e a câmera de ré. Alguns optam por um ou por outro, como é o caso da HR-V. Então nesse ponto eu acho que ele é bem positivo. Tem banco bipartida, é bem, sabe, aquele carro detalhista e pensado mesmo para uma família. Então nesse sentido eu aprovaria, eu acho ele bem equipado. O Luciano perguntou sobre o consumo. Olha, o consumo eu fiz na rodovia, eu estou usando exatamente etanol puro, que é o primeiro tanque do carro foi com etanol, e ele está fazendo agora na rodovia, aliás, fez na rodovia, né? Ele fez 10.4 no etanol com ar ligado e 3 pessoas. Eu achei uma média boa. Poderia ser muito melhor? Poderia, mas eu achei uma média boa, seguindo o padrão aí de outros carros que eu já testei. Se fosse com gasolina, claro que seria um consumo bem melhor. E questão da cidade, eu achei ele um pouco gastão no começo, mas ainda era o primeiro tanque dele, então é difícil de, né, falar é gastão ou não é, porque o carro ainda tá dando aquela balanceada. Mas depois que deu uma balanceada, eu senti que ele mantém ali na casa do 7 ou 8 tranquilamente com etanol.
claro, dependendo do relevo da sua cidade, né, e de como que você dirige. Mas eu acho que é um carro com potencial para ser econômico. Se ele é econômico de fato, aí eu acho que, né, vai depender mais de rodar e ver se o amaciamento do motor dá diferença ou não para ele. Mas até agora eu achei suficiente. Nesse momento a gente está fazendo 9.9. O Clio gostaria de saber se o carro é um SUV bom comparado aos outros, no caso Jeep, CR-V, Tiggo 2. Bom, na verdade ele concorre abaixo da CR-V, ele concorre com a HR-V, né, na questão do Jeep Renegade, e o Tiggo 2 eu acho que concorreria com ele também. É ótimo o carro, é excelente. Se eu pudesse mudar duas coisas, é colocar piloto automático e motor 2.0 ou 1.8, que eu sei que tem na gama lá da marca. Mas seriam os dois que eu mudaria. Fora isso, não teria mais nada para mudar. Parei aqui porque a gente daqui a pouco vai fazer o teste de pista de terra, que a gente faz em todos os carros. Mas antes vamos responder a pergunta do Jocélio Fraga, que ele pergunta quais cores dá para pintar o teto. Eu pessoalmente não sei de fábrica quais cores, confesso que eu não pesquisei isso antes de fazer o teste, porque eu vim fazer o teste para responder para vocês. Mas eu já vi várias cores. Então, se não for de original de fábrica pintado, eu já vi N configurações de gente que acaba plotando depois. Então, eu não vou conseguir te responder de fábrica o que vem, mas a coisa mais fácil do mundo é você mandar plotar por fora, e eu acho que economicamente vai valer muito mais a pena. Financeiramente, ou trazer o de carro, comprar o próprio, né, de fábrica, eu acho que sai muito mais caro do que mandar fazer por fora. A pergunta do Isaac Mariano é muito bacana. Ele pergunta: realmente vale o que custa? Eu falo isso porque ele usa a plataforma do March. Cara, Isaac, né? Desculpa. Isaac, esse carro me surpreendeu absurdamente. Você não fala que ele é derivado do March. Por que eu falo isso? Além do porte que ele tem, você vê, por exemplo, no March, aqui do lado esquerdo, ele é bem próximo de você. E você vê que todas as dimensões desse carro são melhores. O vidro é mais longo, a lateral é mais larga e o porta-mala surpreende. Eu realmente achei que, por ser derivado do March, ele ia ter um porta-mala minúsculo, como o Renegade tem, a EcoSport tem. E não, o porta-mala dele me surpreendeu realmente. Eu consegui levar 4 malas de porte médio, mais uma mochila e mais uma bolsa, sem assim dificuldade nenhuma. Então eu acho que pensar na plataforma que ele usa nesse caso não é uma coisa a se considerar. Eu acho que o carro em si, né, apesar dele usar uma plataforma de popular, ele consegue te atender em tudo que você precisa de um carro desse. O único ponto negativo é espaço interno traseiro, ou seja, o banco de trás, numa configuração legal aqui na frente, falta um pouquinho de espaço atrás para uma pessoa maior. Ou como eu transportei uma pessoa atrás de estatura média, ela foi tranquila, não foi atrás de mim sem problema nenhum e elogiou muito o carro. Então, nesse sentido, eu acho que o carro é caro, como todo carro no Brasil é, mas eu acho que o valor pago nele vale a pena. Não pense ele como um March bombado, como a EcoSport se assemelha muito mais ao Fiesta, né? Você pegar um Fiesta e EcoSport, modelo anterior, né? Essa nova ainda deu uma mexida e mudou. Mas se você pega esse modelo anterior e pega o atual, você repara, né, que tem diferenças. E é a mesma coisa nesse daqui. Você pega um March e pega esse carro, você não vai se sentir dentro de um March mais alto. É muito diferente. Tudo, cada detalhe do carro, você vê que eles não tentaram aproveitar nada, tirando a textura, que essa peça aqui, ó, exatamente é do March, esses dois e aqui. Fora isso, o resto todo, nada me lembrou do March, mesmo que tenha outras peças que possam ser. Então acho que isso responde a sua pergunta. E respondendo ao Christian YT0202, quais pontos mais críticos do carro? Eu acho que se assemelha às outras perguntas, mas se eu pudesse dizer o ponto crítico dele, é a falta de alguns itens que poderiam ter de série. Isso falando da versão topo de linha e até dessa daqui, mas eu achei ela bem completa. Então, até agora eu não achei absolutamente nada que eu possa falar, ó, isso aqui é mal feito, ou isso aqui não deu certo. Eu tô indo pro teste agora de terra, na cidade ele se saiu bem, na rodovia eu acho que o motor foi o que faltou. Realmente o motor poderia ser maior, apesar dele não atender, ele não é, você não vai se sentir num carro 1.0, nem num 1.4 aí mais antigo. Você vai se sentir num carro, né, um pouquinho mais forte, de fato um carro 1.6, como se você estivesse num hatch aí 1.6, não foge disso. Mas é o motor que falta. De resto, não teria do que reclamar. Então acho que não dá para apontar os pontos mais críticos, porque de fato ele não tem.
para a categoria dele, ele atende muito bem em tudo que ele promete. Então, espero que tenha dado para responder a pergunta aí para você. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu estou respondendo as perguntas direto, como o Rica, né? É Rica mesmo que fala? É Rica? Não, Ricardo. É que ele usou os letrinhos ali, agora que eu vi que é Ricardo. O Ricardo falou, e realmente a ideia é valorizar os inscritos. Eu sei que vocês querem ver avaliações que respondam a pergunta de vocês, não simplesmente por ver a avaliação. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, que é para a gente tentar ter essa conversa. Então sempre que eu puder eu vou tentar avisar antes o carro que eu vou pegar, dar um tempo para o pessoal perguntar e a gente fazer essa avaliação já direcionada para responder as perguntas de vocês. Então um abraço para todo mundo que perguntou. Acho que não tem mais nenhuma mesmo. E vamos pro teste de terra. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, né, para acompanhar quem não acompanha aí, para sempre estar acompanhando. E até um próximo vídeo.